amados, bem-vindo ao canal Estudo Direito, fazendo mais notícias para vocês sobre política e também essa de direito. Quando eu vim aqui, eu tô assim, como criminalista, como processualista penal, eu olho uma coisa aqui, gente, dá um embrulho no meu estômago. Eu vejo assim, como tá colocando a nossa Constituição do lado, como tá colocando direito penal do lado, e querendo que fosse uma punição de forma objetiva, né? Então, assim, é complicado. E a gente vê o que está acontecendo com essas pessoas que foram presas no dia 8, né? E complicado mais ainda porque a gente vai ter ser de forma jurídica, dando uma opinião e tudo, e a gente pode até ser intervido por causa disso. Porque como eu já disse aqui, eu não vejo além a tentativa de golpe no que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas eu posso ser penalizado porque eu estou dizendo isso, né? Dizer que estou noticiando uma notícia falsa, não sei o quê, você recebia... Então está complicado mesmo a nossa liberdade. Daí você tira a liberdade de expressão. Qual o crime que eu estou fazendo? Dizer assim que, no meu ponto de vista, ali não houve, né? Como criminalista, não houve ali um tentativo de golpe. É complicado. Então, antes de começar, gente, agradecer a Deus por estar trazendo esse vídeo aqui para você, agradecer a você que está inscrito no canal, muito obrigado pela ajuda. Peço que você fortaleça o nosso canal aí, ajudando, gente, comentando, trazendo feedback, ó, melhor isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tamo junto. Eu vou crescendo, vocês vão crescendo comigo, meus amados. E você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, curta, compartilhe, comente e ajude o canal Estudo Direito. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia. Veja só o que aconteceu, mano. Sempre deixa aqui alencado aqui. Teste de DNA faz Ministério Público pedir ampliação de pena do réu do dia 8 de janeiro. O material genético foi encontrado em um boné que havia sido deixado dentro do Congresso Nacional. Então, o que foi que aconteceu? Essa pessoa aqui foi denunciada pelo Ministério Público por outro tipo de crime. No dia 8 de janeiro. Né? Não tinha prova, não tinha nada em relação a que ele estava lá dentro do Congresso, que ele fez baderna lá dentro, se ele realmente estava armado, querendo tirar ali o poder, acabar com a democracia, estava lá e tudo, estava lá com os canhão, tanque de guerra, vamos ver, tô botando assim, porque para poder ver que houve uma tentativa de golpe, né? Uma coisa que eu não vislumbro, a pessoa entrar dentro do Congresso, né, e querer dar um golpe de Estado ali, querer acabar com a democracia ali, né? Eu não vejo dessa forma, é uma coisa muito severa, isso aí para um fato desse acontecer. Aí foi encontrado um boné, veja só, meus amigos, um boné lá dentro, que continha aí, parece que era resício de alguma coisa, de não sei se era um fio de cabelo dele, aí veja só, aí por causa de um boné, que nem sabe sequer se realmente era dele, podia ter passado na cabeça dele, ter entregado para outra pessoa e tudo. Aí ele foi denunciado. Isso para mim é de forma objetiva, porque o direito penal ele não pune de forma objetiva, tem que ser de forma subjetiva. Eu tenho que delinear todo o fato que você, eu vou dizer aqui referente aos requisitos da denúncia que deve ser feito, todo o fato, a sua conduta e o crime imputado. Não é assim de forma objetiva, não. Ah, foi fulano de tal que matou. Aí encontrei um negócio ali. Então possivelmente é você. Então tem que ter cuidado. Você tem que ter um mínimo de autoria e materialidade para você denunciar uma pessoa. Mas esse mínimo aí não é assim não. Aí vamos lá, vamos terminar de ler aqui. Eu, quando vi essa notícia, meu amado, como um criminalista, eu fico assim, de misericórdia. O que eu vislumbrei aqui é um direito penal do inimigo. Vocês dão uma consultada no Google, tem um livro muito bom que fala do direito penal do inimigo, que era dessa forma, não tinha o devido processo legal, a pena lá era tortura, muitas coisas que vai longe demais no nosso direito aqui. Se vocês quiserem ler esse livro e tudo, como era feito todo o procedimento, a forma objetiva era aplicada a pena. Então, assim, a proporcionalidade da pena aplicada também ao crime era complicado. Eu quero que vocês leiam isso aí. A tortura lá era grande naquele tempo. Por isso que chamava direito penal do inimigo. Vamos lá. Um teste de DNA fez o Ministério Público Federal pedir aumento da pena de Johnny Figueiredo da Silva, de 43 anos. Ele é um dos investigados pelo 8 de janeiro. Silva foi preso um dia depois das manifestações no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Em um primeiro momento, ele foi denunciado por incitação ao crime e associação criminosa. Está na frente do quartel, eu estou na frente do quartel lá, sentado e tudo, então eu estou associado ali. Veja só, a minha conduta, só porque eu estava ali no quartel, eu estou associado às pessoas para cometer crime. A mesma coisa se eu estiver conversando, sem saber nada, tem 3 caras que vão assaltar o banco, eu conversando com eles 3, de repente eles são presos por assalto, eu entro no meu também. Não, você estava lá também. Eu digo, oxe, eu estou conversando com esse nem quem é, conversando agora, eu vou ser preso?
Vai ser, passa a ser, veja só como é que é a situação. Vamos lá. O pedido de ampliação da pena ocorreu depois que a perícia encontrou o DNA do homem em um boné deixado dentro do Congresso Nacional. Um boné, meus amados, deixado dentro do... Eu vou ampliar um crime porque deixou um boné que tem registro de DNA. Você nem sabe como é que foi aquele boné que foi parado. Você não sabe se realmente o boné era dele, se foi outra pessoa que deixou lá, que ele emprestou. De acordo com o Ministério Público Federal, o material prova que ele estava dentro do prédio no dia 8 de janeiro. Prova, veja só, prova. Olha como é contundente. Olha, está provando, esse boné tem alguma coisa sua aqui, então você é você. Meus amados, a que ponto a gente está parando? Que direito penal é esse? Não é o que eu sigo, não. Não é o direito de processo penal que eu sigo, não. Desculpe dizer, não é, não. Não é o que está na Constituição, não. Conteste que Silva passou a ser acusado por mais 5 crimes. Associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, veja só os crimes que ele foi imputado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, deterioração do patrimônio tombado. Esses dois aqui, as pessoas que realmente lá dentro analisando os vídeos, realmente isso aqui pode caracterizar, mas isso aqui, associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado democrático, tem que ser absolvido. Eu não vi isso aqui de jeito nenhum, não. Sou sincero. O caso começou a ser analisado na última sexta-feira, dia 5, por meio do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E pode durar até a próxima sexta-feira, dia 12. O relator do caso é o ministro... Quem? Alexandre de Moraes. Aqui, gente, eu já vejo o ministro já condenando. Só que eu não... Acho que os dois que vão ser contra aqui vai ser Cássio Nunes e André Mendonça, que pelo que eu tô vendo, são os dois que estão realmente em cima mesmo. Aí que eu vejo ali, estão seguindo o direito penal e tudo que eu vejo ali em relação ao que eles dizem. O que diz a defesa do réu, né? Vamos lá, ler. A defesa do réu afirma que o laudo de perícia identificou múltiplos perfis genéticos do boneco. Olha, múltiplos. Múltiplos, é como eu disse a vocês aqui. Ele pode ter pego emprestado com uma pessoa, a pessoa botou na cabeça. Ou às vezes era daquela pessoa que entrou lá dentro e tinha emprestado para ele ficar, alguma coisa, depois entregou de volta. Olha, veja só como a gente vai vendo as coisas. E eu vou denunciar por causa de um negócio desse. Então não tem vídeo, não tem nada que demonstre que ele estava lá dentro. Mas um boneco que está lá, que tem muitos indícios como identificou, de perfil genético, veja só a gravidade, veja só como o nosso direito está. Como o Ministério Público. Eu não acho prudência, com todo respeito ao Ministério Público Federal. Com todo respeito, mas não acho prudência isso aqui não. Não acho prudência, não. Em 6 de março, a Defensoria Pública da União havia alegado que o STF não tem competência para julgar e processar os casos que envolvem o DNA imputado a Silva. De acordo com o órgão, foi imputado uma série de crimes gravíssimos ao acusado, sem que haja prova contundente da prática dos atos apontados. A gente vê. Isso aqui se você pega um criminalista ético, realmente, que está ali defendendo, mesmo que seja de esquerda, mas que defende o direito. Pronto, o Rui Pimenta. Que é esquerda e ele é presidente do partido PCO, parece, Partido Comunista, parece que é Partido Comunista, alguma coisa assim, parece que é PCO. Ele é de esquerda, gente. Mas se você, as declarações que ele fala, você diz, meu amigo, o cara tem um bom senso que ele está falando, o que está acontecendo com esse presidente, em relação ao que o ministro Alexandre de Moraes estava fazendo. Será que ele vai ser perseguido também? Desculpa, tirar a palavra aqui, perseguido. Será que ele vai ser imputado em algum inquérito lá? Será que ele vai fazer, a Polícia Federal vai bater na casa dele? Ele é de esquerda. Depois você procura aí as declarações dele. Aí eu trouxe aqui, meus amados, só pra gente ver. Né? O artigo 41 do Código de Processo Penal diz o seguinte, em relação à denúncia. A denúncia ou queixa, né? A denúncia ou queixa conterá, queixa diga-se quando é uma ação privada, que é uma ação que é a pessoa que sofreu o dano mesmo, tem alguns crimes que não é o Ministério Público que vai denunciar, é a pessoa mesmo, contrata um advogado para poder ir na justiça. Por exemplo, crimes contra a honra, difamação, calúnia e tudo. A gente pode pedir uma abertura de inquérito para ser investigado e tudo, mas quem vai oferecer aí chama queixa, que é uma ação privada. Então é o próprio particular que sofreu dano à vítima que contrata um advogado para poder ingressar com esse tipo de procedimento, que chama de ação, a queixa-crime, que chama. Aí conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Então veja só, a denúncia tem que contar todos as exposições do fato. O que é isso? A peça inicial deverá expor com detalhes o fato criminoso que foi imputado
ao denunciado com as características que o envolvem. Por exemplo, um homicídio triplicamente qualificado por motivo fútil ou torpe. Então, eu tenho que delinear tudo o que aconteceu, certo? Isso aí é um requisito da denúncia, né? A qualificação do acusado, tudo, qualificação da profissão dele, sexo, trabalho, tudo que pode identificar ele como o autor. Classificação do crime, o crime que a conduta que ele fez em relação ao crime, se realmente a conduta que ele praticou é enquadrada naquele crime, então tem que botar a classificação, o rol de testemunhas, pronto. Então tudo isso tem que ser delineado numa peça da denúncia e ter o mínimo de indício de autoria e materialidade. Um indício mínimo que comprove que ele cometeu aquele crime. Então assim, quando você vê aquele boné ali, não é indício mínimo não, que ele estava lá dentro, não. Deveria que você ter investigado mais, realmente saber se que ele fala, tem algum vídeo, alguma coisa. Mesmo aquele boné pode ter sido outra pessoa que pegou dele e botou lá. Estava com ele e ele prestou. Então assim, não existe, isso aí não tem nem mínimo de autoria dele ter entrado lá dentro, né? Então quando isso acontece, meus amados, nem sequer essa denúncia é para ser recebida. Então o que acontece? A denúncia no artigo 395 do Código de Processo Penal. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, falta de pressuposto processual ou condução para o exercício da ação ou falta de justa causa para o exercício da ação penal. O que é a denúncia inepta? Manifestamente inepta é aquela que não preenche os requisitos elencados no artigo 41. Aqueles requisitos que eu falei para vocês no artigo 41 do Código de Processo Penal. Com isso, caso a descrição dos fatos não seja suficiente, ou o réu não tenha se identificado, haverá sua rejeição. É o que acontece. Encontraram um boné com indícios, com vários indícios, porque a própria defesa aqui ele falou que vários indícios de coisa genética tinha lá. A própria defesa dele falou aqui, vou até trazer para vocês aqui. Múltiplos perfis genéticos foi encontrado no boné. Múltiplos. Aí como é que eu vou dizer um fato? Ele estava lá dentro, deixou o boné dele lá dentro. Cadê a prova com isso? Não tem. Foi um boné que foi encontrado, vários registros genéticos. Sim, mas foi múltiplo, não só dele, tem outras pessoas e tudo. Como é que você comprova que foi ele que entrou lá dentro, deixou lá dentro? Não pode. A narração dos fatos é inépcia. Não tem como. O acho não cabe no direito penal, mesmo que seja algo que vai passar pela instrução ainda e tudo, mas o acho não pode ter que ser um indício mínimo, né? Falta de pressuposto, né? Que foi aquele disso aqui, são 3, né? Já a ausência de pressuposto processual, que é aula de conhecimento em relação ao direito de processo penal, conhecimento também, política e direito. Já a ausência de pressuposto de processo penal ou de condução para o exercício da ação penal, que é o quê? Que é a denúncia. É o crime que o Ministério Público vai imputar, vai denunciar a pessoa ao judiciário, né? Que é aí que é o juiz, ele vai aplicar ou não a lei. Dando o procedimento devido processo legal, controle de ordem para defesa e tudo. A penal é aquela que, por exemplo, a incompetência do juiz ou ilegitimidade processual. Tem competência? Não tem, o STF não tem, é incompetente. Mas, infelizmente, está sendo julgado lá. A gente sabe que não era para ser julgado lá. Né? Já falta o quê? São 3. Já era para ser... Só uma dessa aqui já era para poder ser rejeitada, mas nem 2. Falta de justa causa. Por fim, falta de justa causa, seguindo o ensinamento de Rogério Chance, que é um doutrinador do processo penal, é considerado quando o suporte fático ou início de prova que se mostra capaz de ofertar acusação em juízo. Significa dizer que a denúncia ou a queixa não pode surgir da imaginação do seu autor. Então o Ministério Público não pode fantasiar, não pode imaginar nada na peça dele. Ele tem que comprovar que aquela pessoa estava lá dentro do Congresso. Então ali, o boné com múltiplos indícios de genético teu, não comprova que ele estava lá dentro e deixou o boné lá. Não comprova. Não comprova. É eu criar, existem lacunas, que essas lacunas são graves, são grandes, devido do próprio boné que achou lá, que não caracteriza realmente que ele deixou lá, né? Que não é suficiente para poder ser denunciado. Meus amados, aqui será se você pegasse só isso aqui e fosse denunciado no primeiro grau, vamos dizer, na primeira instância, eu falo primeira instância, que é um processo de via-TAC, né? O juiz iria rejeitar a denúncia. Se o Ministério Público denunciasse, com certeza o juiz ia denunciar. Ia rejeitar a denúncia. Eles iam denunciar e ia ser rejeitado.
De fato aí. Então não tem, né? É assim, não tem o bom senso, eu não vejo em relação aos requisitos aqui, não tem como você denunciar o próprio Ministério Público que tipo, não, investiga mais aí, porque só isso aqui não é suficiente para poder oferecer a denúncia, não. A gente está botando crimes graves aqui, que não era nem para ser imputado, mas está sendo. Aí a gente vê como está a situação dessas pessoas que está sendo denunciada lá. A gente está vendo a repercussão aí, vários juristas falando em relação que não concordam e tudo sobre isso aqui. Claro que tem que ser penalizado, a lei não pode passar multa, tem que ser penalizado sim, mas ao seu crime imputado corretamente, aquilo na sua conduta que ele cometeu, ilícita, tem que ser punido pelaquilo, e não por outra coisa que ele não fizer. Isso é a justiça trazendo a equidade que a gente fala. Mas a gente vê. Então vamos esperar aqui. O que vocês acham dessa notícia aqui, meus amados? É direito também para vocês, trazendo conhecimento para vocês aí. Comente aqui, né? Comente, terminamos aqui essa notícia para vocês. Comente aqui o que vocês acham disso. Obrigadão e Deus abençoe vocês.